pouco sobre a reatividade. No primeiro vídeo eu falei da questão do amor próprio, no segundo da timidez, no terceiro sobre a questão da depressão e da ansiedade. Então, pessoal, eu tô contando um pouco da minha história, das minhas superações nessa jornada de autoconhecimento, dando exemplo de como eu me superei, para vocês possam se espelhar e aplicar as mesmas coisas para terem resultados positivos. Então, o que aconteceu? No último vídeo eu falei para vocês, né, a questão que eu tava na faculdade, eu falei a questão de relacionamentos, né, de pessoas que às vezes tinham namorado da vizinha de mim, eu não entendia como essa questão acontecia, por que a pessoa não respeitava outra pessoa, porque era uma escolha dela estar com outra pessoa, né? E eu falei da questão das minhas crises de ansiedade, né? Da questão da depressão, que eu fiquei junto com essas crises, por causa de eu estar vendo o mundo como era na realidade, a questão daquela ansiedade de entrar no mercado de trabalho, de ter um estágio, né, de um namoro que eu tive na época que eu estava fazendo tratamento e eu não conseguia me expressar, nem contar para a pessoa que eu namorava que eu estava fazendo um tratamento de crise de ansiedade e depressão, para você ver como eu era travada na comunicação e no diálogo. E aí eu fui me superando, né, nessa época foi a questão, igual eu falei para vocês, da respiração profunda, né, que eu descobri que quando eu ficava quietinha, eu fechava os olhos e eu puxava o ar bem profundamente, segurava e ia soltando, fazendo isso repetidamente, eu voltava para quem eu era. E eu sempre tive uma fé muito grande, né, e eu sempre acreditei que tudo ia melhorar, sempre fui uma pessoa muito positiva. Então eu focava na solução e o que eu podia fazer para me sentir melhor. E aí eu me formei, logo que eu me formei, eu comecei a olhar especializações para eu fazer e eu comecei a fazer especialização, um MBA em perícia e auditoria ambiental. E logo que eu comecei, na verdade eu não tinha nem começado as aulas ainda, eu tinha nem um mês que eu tinha me formado. E aí eu fui fazer uma entrevista que a própria faculdade me chamou e eu fui contratada para trabalhar numa multinacional de mineração no Pará. Saí de Goiás e fui para o Pará, né? Eu achei que ia homens, né? Porque mineração geralmente tem muito homens, mas acabou que eu fui escolhida para poder ajudar nessa área de meio ambiente dentro da empresa. Eu ficava 19 dias lá e 10 dias de folga em casa, né? Isso foi uma gratidão muito grande no meu coração, porque logo que eu formei eu já arrumei um emprego, né, com um salário, com as coisas consideradas uma das melhores opções que tinha na época, né, da minha turma. Eu que estava trabalhando num lugar, por mais que o pessoal falou, nossa, você vai parar tal, mas eu tinha um salário e eu tive um aprendizado muito grande lá, né, porque eu pude trabalhar com várias coisas diferentes dentro da área de meio ambiente que eu era formada, né, gestão ambiental pelo Instituto Federal. Só que eu comecei a ver que eu era uma pessoa de muito boa vontade, então tudo que a pessoa queria me passar para eu poder fazer, para eu poder aprender, eu sempre estava aberta, porque eu sempre gostei muito de estudar, né, como eu já falei para vocês, quem me acompanha há muito tempo sabe disso. Só que eu comecei a ver que as pessoas estavam passando coisas, né, para eu fazer que não era da minha responsabilidade, né, do meu contrato. Eu fui ficando consciente, né, dessas coisas e começar a me impor. Só que como eu falei para vocês que eu era uma pessoa muito tímida, que eu era travada no diálogo, então eu fui começando a forçar, tipo, você já estava muito grilada, com raiva da pessoa, tá querendo aproveitar da sua boa vontade, então começando a querer dar um basta, mas aqueles bastas reativos, né? Então a pessoa falava, meu chefe falava uma coisa pra mim, eu já dava uma má resposta, eu não aceitava ficar por baixo, então eu comecei a ter um determinado diálogo, mas não era um diálogo, né? Era uma reatividade, não era uma coisa que eu pensava para ter uma conversa saudável pra gente solucionar aquilo, então era sempre na má resposta. E eu lembro que teve uma vez que a pessoa pediu pra eu fazer num domingo, né? A gente trabalhava de segunda a segunda, e por isso que eu tinha as folgas, que eu ficava 10 dias em casa. E aí pediu num domingo, no final da tarde, se eu poderia fazer uma apresentação de PowerPoint pro outro dia, para uma palestra.
Aí eu falei assim, eu não sabia que eu ia fazer uma palestra na segunda, você não me falou nada. Aí a pessoa falou assim, não, é pra mim. Eu falei, aí eu falei assim, sinto muito, é pra você, então você tem que fazer. Isso não é minha responsabilidade, eu sei que você é meu chefe. Né? Então eu comecei a me impor porque eu já tinha terminado as minhas responsabilidades e eu não ia pegar uma que era minha para a pessoa poder aproveitar o resto do domingo dela. Então eu comecei a me impor, né? E para poder ter esse sair dessa questão, né, da pessoa que está aproveitando da minha boa vontade e eu tá sobrecarregada, porque eu comecei a sentir uma dor no ombro muito forte e eu não sabia o que era, pessoal. Eu achava que era vôlei, porque a gente tinha um campo de vôlei de areia lá, né, no projeto que eu trabalhava no Pará, e a gente jogava vôlei umas 3, 4 vezes na semana. E aí eu falei assim, nossa, eu não tava conseguindo, sabe, fazer assim com o braço, dar uma levantadinha no braço. Quando eu vim pra Goiânia, eu fiz tudo quanto é exame de ressonância, de tomografia, e não dava nada. E aí que eu fui começar a me atentar para os meus sentimentos, para as minhas emoções, o que eu tava sentindo, o que eu tava fazendo. Geralmente os ombros, quando você tem muito dor no ombro, nessa região aqui atrás do pescoço, é porque você tá muito sobrecarregado. Então eu fui compreendendo, a minha tia Margarete, quando meu pai, ela trabalha com massoterapia, ela começou a me ensinar uns pontos para eu pegar, para eu fazer massagem em mim mesmo, para eu poder estar liberando, né, essas dores que o meu corpo já não estava aguentando, né? O meu corpo estava dizendo que eu tinha que diminuir essas responsabilidades que eu estava pegando, que eu não era obrigada. Então eu comecei a ficar muito mal. E eu falei assim, nossa, será que eu vou começar a ficar depressiva de novo, né? A questão da ansiedade quis voltar e eu sempre focava nas respirações profundas. Eu falei assim, eu não vou voltar a tomar remédio. Se precisar, tudo bem, mas eu vou fazer, todas as vezes que isso voltar, eu vou fazer as coisas que me ajudavam. Então eu comecei a aplicar em mim, a me automassagear. E eu fiquei quase 1 ano nesse trabalho, né? E acabou que nessa reatividade, nessas questões, o projeto era de níquel, era de pesquisa de níquel, não tinha mina, então acabou que começou a mandar as pessoas embora, né? Porque tinha caído muito o preço do níquel, então o projeto ia fechar, e foi uma das primeiras a ser mandadas. E eu fiquei muito triste, porque aquilo me agregou, aquele trabalho, por mais que eu tava insatisfeita com algumas coisas, né, de relacionamento de chefe, né, mas eu tava feliz porque eu aprendi muito, eu fui muito grata por esse tempo que eu morei no Pará, por todos os tipos de relacionamentos que eu tive, fiz grandes amizades que eu trago, assim, até hoje na minha vida, que eu sou muito grata, né, a Cris, a Sandrinha, a Aninha. E o que eu falo, né, pessoal, que tudo é aprendizado. E a questão da reatividade, ela nada mais é que são emoções e sentimentos mal resolvidos dentro de você. E todas as vezes que uma situação parecida vem à tona, aquelas mesmas emoções de raiva, de tristeza, o que for, elas vão voltar. Então, por isso, pessoal, que eu falo, a gente tem várias ferramentas, vários tipos de terapias holísticas que a gente pode aplicar, que vão nos ajudar a estar liberando essas emoções, pra gente ter uma vida mais leve, pra gente sair da timidez, pra gente sair da ansiedade, da depressão, da reatividade. Que eu falo que eu sou prova viva disso, né? De tudo que eu já passei, que eu já recuperei, né? De tudo que eu tinha perdido na minha vida, desde autoestima, autoconfiança, imagem positiva, amor próprio, né? E entre as outras que eu já citei aqui. E eu falo que tudo é possível com compromisso, com disciplina, com determinação. Gente, a gente tem várias coisas que podem estar nos auxiliando para essas superações, né? E a gente sempre tem que se auto-observar, para se auto-analisar, para se auto-transformar, que é um passinho atrás do outro. São passinhos babies, como diz minha querida Raquel Menezes, que eu sou muito grata, essa coach espiritual, me ensinou muito, para que a gente se
torne consciente, porque tudo que a gente torna consciente é menos uma coisa para você aprender. A sua consciência vai evoluindo, você vai liberando essas emoções, você vai se libertando do seu passado mal resolvido e você vai se tornando mais alegre, mais feliz. E muitas vezes o mundo lá fora pode estar caindo, né? Quando essa fase que a gente está passando da pandemia, né? Nós estamos, hoje é dia 1º de fevereiro de 2021, né? Essa questão do coronavírus, mas você está tranquila, você acredita em si, você acredita no universo, você acredita em Deus, você sabe que tudo é possível. Gratidão, pessoal.